Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo sobre RPG e assuntos relacionados, e hoje avançamos mais ainda, seguimos adiante na nossa caravana UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, livro da nossa editora parceira Retropunk, que a gente está explorando aqui, né, selecionando lore, sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona aqui o jogo. Lembrando que estamos na reta final de mais um livro aqui pra gente zerar no canal, mas se você está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do VG com todo o conteúdo a respeito desse jogo para você acompanhar com calma e depois seguir adiante com a gente sem problemas. Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando nossos vídeos, sabe que a gente já fechou a parte das regras, né? E agora a gente vai ter ainda mais alguns capítulos para mostrar algumas coisas a respeito do cenário para vocês, né? E não existe nenhum lugar melhor para a gente começar do que justamente, olha, a Cidade Violeta, um último refúgio misterioso. O VG, diferente de outros jogos, ele meio que tem um início aqui, entre aspas, pré-determinado. Por quê? Basicamente, os personagens vão começar chegando, né, na Cidade Violeta, porque é a partir dali que você vai, se quiser, explorar as pradarias ultravioletas, encontrar uma caravana, esse tipo de coisa. Então o jogo basicamente vai começar com os personagens chegando nesse local. Claro, se você quiser explorar a cidade em si, tem muita coisa, né, tem várias informações, várias possibilidades, né, de você realizar diversos jogos, tanto só na área da cidade como no entorno próximo, né, sem de fato entrar numa caravana. Mas claro, em algum momento você vai, imagino eu, né, querer conhecer mais do que a Cidade Violeta. Mas de qualquer modo, esse é o ponto de partida e eu vou começar lendo um trechinho para vocês. Olha só. Este é o fim da estrada direita. Os domínios da humanidade minguam sobre a neblina púrpura que encobre as alvoradas desta terra a oeste. Pode não haver caminhos, mas caravanas desbravam as pradarias ultravioletas rumo ao crepúsculo eterno da Cidade Negra. Príncipes da porcelana e espectros sátrapas supervisionam rebanhos de animais de carga biomecânicos que trazem frutas estranhas, lotos de luz negra, peças de marfim índigo, sedas arco-íris e porcelanas sanguíneas, itens populares entre os meritocratas das terras arco-íris. Muitos viajantes sucumbem aos mevos, mas o que ninguém gosta de falar é sobre aqueles que foram perdidos para os ultras. Aqui ele já dá mais ou menos uma descrição inicial da cidade. Diversos desses grupos aqui que eu citei nesse trechinho, a gente já comentou sobre eles no vídeo aqui, né, falando sobre as facções nas pradarias, mas é para dar uma ideia do quão diferente é, né, a Cidade Violeta e o início da história dos personagens, né? Tanto é assim que a primeira coisa que a gente vai ter, olha só, é uma tabela de infortúnio na Cidade Violeta. Cada personagem vai jogar aqui nessa tabela para ver em que condições ele chega na cidade. Então aqui a gente já começa com possibilidades de aventura, né? Que eu vou pegar aqui só uns exemplos para ilustrar para vocês. Você pode chegar lá, olha, com uma infecção por tênias gavinhas com -1 de resistência. Você pode chegar lá porque você apaixonou-se por um fogo-fato e perdeu um dia contemplando flores. Seus lindos sapatos foram arruinados em um pântano traiçoeiro. Ou seja, já tem ali um plot inicial, um ganchinho para cada personagem que chega na Cidade Violeta, e a partir daí as tramas começam a se desenrolar. Eu quero só mostrar um pouquinho para vocês, eu já mostrei em outros vídeos, mas assim, só para a gente relembrar aqui, esse aqui é o início, né, do grande mapa aqui do VG. Então, o ponto de partida, olha, é a Cidade Violeta, você tem aqui o mar arco-íris, né, e a ideia é justamente que os personagens partam em caravanas, não sei se dá para ver aqui, deixa eu aproximar aqui, olha, em direção ao oeste, ou seja, aqui, essa direção é o oeste, rumo à Cidade Negra. E pelo que dá a entender aqui no livro, a Cidade Violeta, ela é tipo o último ponto de, entre aspas aqui, civilização antes das pradarias ultravioletas, que são basicamente ali a última fronteira, o território que tem a ser explorado, né? Tanto que, como eu falei no início, a Cidade Violeta, ela está no fim da estrada direita. Ou seja, ela é o último ponto ali de grande metrópole aqui, entre aspas, né? Antes das vastas pradarias e de todo o desconhecido e as possibilidades de aventura que ela abriga. Para a gente ir avançando aqui na seção da Cidade Violeta, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que eu até comentei isso nos primeiros vídeos da série, mas a gente vai ter, olha, aqui e ali, regras, né, entremeadas aqui na descrição do cenário, né? Então, em várias partes, vão ter ou regras específicas daquela região, ou regras mesmo gerais, né? Mas a gente começou pelos capítulos, né, mais no final do livro, justamente porque tinha ali o compilado das regras, né? Então, mas tem sempre alguma coisa ou outra espalhada ao longo do livro, é isso que eu quero mostrar para vocês. E aí, a Cidade Violeta, na verdade, a seção que explica ela vai definir um pouco do que é a cidade, quais são os habitantes, mas ela também vai ser
uma grande possibilidade de aventuras, porque você vai ter aqui, olha, opções de viagem, ou seja, coisas interessantes que tem próximas da Cidade Violeta, né? Que distância tá, o que que é, enfim. Olha, encontros aleatórios ali na cidade e tal, se você quiser sortear, tem várias coisas. E falando também um pouquinho, olha, sobre como é a organização da cidade, né? O que que tem de interessante lá. E aqui, eu vou me permitir ler mais um trechinho para vocês, que são a respeito dos gatos, olha. Gatos que são figuras centrais aqui no VG, mas especialmente na Cidade Violeta. Então, olha só, vou ler um trechinho aqui. Gatos são adorados na Cidade Violeta. Alguns são realmente lordes felinos, ou seriam todos. Uma espécie diferente com pequenas mãos humanoides e habilidades telepáticas aterrorizantes usadas para controlar seus servos humanos. Os humanos da Cidade Violeta discordam, alegando que eles são os verdadeiros mestres e os gatos meros bichinhos de estimação. A gente comentou também sobre os gatos, sobre os lordes felinos, no vídeo sobre as facções, né, nas pradarias, que vai tratar justamente desses grupos principais, inclusive que você pode fazer personagem para jogar, né? Mas a questão dos gatos é que eles são bem diferentes, eles têm esses poderes, ele tem a questão, olha aqui esse desenho, da cauda, né, que a ponta da cauda é uma serpente e tudo mais, tem esses poderes telepáticos, enfim. E aqui ele vai dividir 3 tipos de gatos. Então, vou ler aqui mais um trechinho para vocês, olha só. Gatos com chifres. Monitoram em silêncio os distritos em volta da Cidade Violeta, e os habitantes os tratam com grande respeito e bondade. Gatos pretos. São as eloquentes damas dos distritos, com suas caudas serpentinas. E o terceiro tipo são os gatos maus. São meio vítreos, andam por esquinas e lançam maldições com um ronronado. É o que dizem. Então, assim, para dar aquele clima já de estranheza, de bizarrice, né, na Cidade Violeta, em tese, ela é controlada pelos lordes felinos e os seus servos humanos. Enfim, daqui para frente, o que a gente vai ter da Cidade Violeta são diversas possibilidades ali de aventura. Olha, a gente tem aqui basicamente uma one shot nesse capítulo que começa a descrever a Cidade Violeta. A gente tem um plot aqui com diversas possibilidades de investigação para os personagens seguirem. E aí, através dessa investigação ou através dessa one shot, a cidade vai sendo descoberta e algumas regras também, né? Então acho que o propósito inicial desse capítulo aqui é, claro, apresentar o ponto de partida de uma jornada, mas também começar a apresentar esse cenário de uma maneira geral para os jogadores. Avançando aqui nesse capítulo da Cidade Violeta, a gente vai ter aqui, olha, libertinagem em tons de púrpura. Eu acho que eu comentei aqui também ao longo da série que você tem uma forma de ganhar XP aqui diferente no VG, que é justamente fazendo farra. Você chega nos locais e vai farrear ali, vai, né, desestressar ali da viagem, dos perigos e tudo mais, e você vai fazendo testes para ver quanto você vai gastar nessa farra e quanto você vai ganhar de experiência. E como tudo aqui no VG, dependendo da sorte, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então aqui é o primeiro momento que a gente tem contato com essa regra aqui, né, do XP por farra. Primeiro que você vai jogar ali para ver quanto você gastou, e você pode gastar, em tese, mais do que você tem. Né? Você está ali no auge da confusão, não está prestando atenção e sai gastando, depois você não tem como pagar, e isso vai influenciar também no resultado do seu teste para ver o que aconteceu, né, durante essa sua semana de farra, durante esse seu período de farra. Então, assim, como muitas coisas no VG, a ideia aqui é justamente você se divertir, você lidar com situações bizarras, você lidar com um imprevisto. Então, nesse sentido, eu acho que a regra é bem interessante e ela com certeza deve gerar possibilidades de aventuras legais, né? Então você vai ter aqui, olha, a tabela, né? Alguns locais vão ter tabelas específicas, né? Mas a gente tem a nossa primeira aqui, tabela de farra, que pode acabar com você sendo jogado para fora da cidade, enfim, preso, ou tendo que fazer alguma coisa. Enfim, tem diversas possibilidades aqui, sempre tentando adicionar um gosto diferente, né? Um sabor a mais para a sua aventura. Só para exemplificar aqui para vocês, eu vou pegar 2 exemplos dessa tabela aqui de farra. A pior coisa que pode acontecer é: você é mandado embora da cidade como um cão velho e sujo, não ganha XP e ainda adquire certa reputação. Além disso, é acometido por piolhos caninos ou licantropia. Ou seja, você acabou de chegar na cidade, vai fazer a sua primeira farra e de repente já tem toda essa bronca aqui para resolver, né? O VG, ele me parece aquele tipo de jogo que realmente não deixa você quieto nem um instante. Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa, sempre tem que ter algo bizarro para você resolver, né? Em contrapartida, a melhor coisa que pode acontecer para você é o seguinte: você acorda com uma dor de cabeça lancinante. Ao tocar a própria testa, você descobre que ganhou um terceiro olho invisível. Ganhe 1 de aura permanentemente. Ou seja, uma jogada de dados pode mudar completamente o destino do seu personagem, né? Outra coisa interessante que tem aqui na Cidade Violeta é a questão das drogas na névoa púrpura. A gente está falando de farra, libertinagem, coisas bizarras. A gente tem aqui também uma série de
drogas bizarras que os seus personagens podem experimentar na cidade. E aqui, assim como acontece com a farra, experimentar essas drogas pode dar XP. E claro, pode trazer efeitos bizarros, coisas estranhas com as quais você vai ter que lidar ao longo da aventura. Só para exemplificar aqui, uma das drogas, olha, é o cafelino. É um narcótico feito com as fezes de um gato preto. Um grão induz ao sono e restaura 1d4 pontos de atributos mentais. E aí cada droga vai ter aqui a descrição do que ela faz e o custo por dose, né? Sei lá, deixa eu ver uma outra aqui. Ultra J. São agulhas de cristal oriundas de um fabuloso pássaro das pradarias. Aplicadas, elas dão vantagem em teste social e menos 1d4 em rapidez por uma semana. Então, assim, possibilidades aqui que você tem. Claro, sempre que você usa uma dessas drogas, além do XP, além do efeito da droga, você pode adquirir também um vício. Então olha só o que o livro diz aqui. Cada vez que usar uma droga viciante, o herói deve fazer um teste de resistência. Se o resultado for uma falha, o herói fica viciado. O jogador adiciona o vício e o fornecedor à sua ficha de personagem. Quando o herói estiver em abstinência, é preciso fazer, a cada semana, um teste muito difícil de resistência. Caso falhe, ele sofre o efeito até que use a droga mais uma vez. Aqui pode ser também uma questão de gerenciamento de recursos, que é outra coisa que eu falei ao longo da série inteira praticamente. Então, se o seu personagem tem algum tipo de vício em uma dessas drogas, vai fazer uma viagem longa, para que ele não sofra esses efeitos colaterais, ele vai ter uma quantidade necessária para ele usar. Ou seja, várias possibilidades, várias maneiras diferentes de você começar suas aventuras pelas pradarias ultravioletas. E só para a gente fechar essa parte, já encaminhar para o final do vídeo, a gente vai ter aqui descrição de outras coisas, né? Por exemplo, a experiência de comer. Então, assim, diferentes estalagens, tavernas, restaurantes aqui na Cidade Violeta, o tipo de comida que elas servem e tudo mais. E aqui, os contratos na Cidade Violeta. Se você estiver procurando ajuda, se os personagens, eles mesmos, quiserem montar a própria caravana, vão precisar de ajuda, vão precisar de ajudantes que vão ser pagos, né, como eu comentei em vídeos anteriores. Mas aqui tem uma ideia, né, geral do que você pode encontrar em termos de ajuda, né, na Cidade Violeta. Você pode sortear ou pode escolher, enfim, e aí já vai começando a montar a sua caravana. A gente tem um vídeo aqui na série específico sobre caravanas, né, então a caravana vai ter aquela ficha, justamente para você começar a anotar esse tipo de coisa, quem são os ajudantes, quanto você vai ter que pagar para eles por semana e tudo mais, e aí entra naquele lance do jogo de gerenciamento de recursos. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que vocês estejam curtindo aqui o VG. Estamos na reta final do livro, como eu falei, mas nos próximos a gente ainda vai pensar algumas áreas interessantes para vocês terem uma ideia geral de como é que esses cenários, né, microcenários, vamos chamar assim, são apresentados no livro, beleza? Enquanto isso, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários para a gente continuar trocando ideias e a gente se encontra na próxima resenha.